Está no ar mais um episódio do seu Fermento em Pod. Aqui você vai conhecer e saber mais sobre inovação, sustentabilidade, liderança. Isso para você como pessoa e para você como empresa ou profissional. No episódio de hoje, que na verdade é o segundo episódio da entrevista que a gente tem com o Rodolfo Jardim de Azevedo. No primeiro episódio, que você já assistiu, a gente falou muito sobre ensino à distância. E neste segundo episódio desta entrevista com o Rodolfo, nós vamos falar muito mais agora sobre computação e formatos de computação, inteligência artificial e computação quântica. Passado um pouco dessa fase, você agora pegou um novo desafio que é a FAPESP, né? Uhum. Começou quando que você começou na FAPESP? Eu comecei agora no segundo semestre de 2023. 23, né? Como coordenação geral de inovação. A FAPESP está estruturando essa área, quer dizer... Não tinha ou já tinha essa área de inovação? Tinha outro nome, né? No fundo, a FAPESP está criando as figuras dos coordenadores gerais junto à diretoria científica, então isso é algo que ela está trabalhando lá, ainda está em processo, sim. Tá? Então assim, a gente já tem esse nome, mas ela ainda está montando toda a estrutura. Mas eu acho que tem uma coisa interessante aí, é o jeito de você poder olhar para a inovação. Então a FAPESP tem programas de longa data de inovação, então a gente tentar ter uma visão mais consolidada desses programas e conseguir avançar nessa direção, né? Acho que esse é o ponto de novidades lá. E a FAPESP, que eu, como eu te disse já na época, eu conhecia o Brito, né, que era da FAPESP, estive lá algumas vezes visitando, conhecendo. O volume investido de dinheiro da FAPESP em pesquisa é alto pra caramba, não é? Sim. É muito dinheiro. Eu falei, nossa, cara, como país, a gente não faz ideia de como se investe em pesquisa, né? Exatamente. Esse talvez seja o ponto mais interessante, né? A FAPESP, ela está aqui ao nosso redor em múltiplas coisas, certo? Recentemente, assim, a gente trabalha com inovação, você vai ver empresas, mas você também tem projetos com várias com as instituições, a Unicamp, a USP, a Unesp. E eu acho que tem um fator muito importante quando você pega uma universidade, as ditas universidades de pesquisa, né? Pega a Unicamp, pega a USP, o grande volume do recurso que financia a pesquisa, ele vem das agências de fomento. Então, o orçamento da Unicamp, é claro, paga o salário do professor, e já é uma coisa muito importante. Tá? Sem aquele bom professor lá, você não resolve. Mas como é que você vai financiar a bolsa para os alunos, como é que você vai financiar a infraestrutura do laboratório e equipamentos que às vezes são razoavelmente caros ou muito caros. Tá? Como é que você vai fazer todo esse espectro? Aí você pega e vai trabalhar e pega financiamento da FAPESP, do governo federal, CNPq, CAPES e tudo mais. Então, é muito recurso da ordem de bilhões, tá, de reais, todo ano esse recurso. A FAPESP ela recebe 1% da arrecadação do Estado de São Paulo. E eu acho que é um compromisso super interessante pensar o seguinte, né? A FAPESP precisa receber o recurso do Estado de São Paulo e quanto melhor ela trabalha, mais ela consegue gerar recursos para o Estado de São Paulo. Lógico. Então, assim, eu falo que é uma mesada, fomenta, né? É a mesada que você recebe e que ela... Se você trabalhar bem, a sua mesada aumenta. É muito positivo nesse sentido. São Paulo cresce 1% dela. É claro que é uma escala longa, né? Você vai investir num aluno em iniciação científica, até ele formar, fazer tudo. Mas é uma escala longa que a FAPESP também tem mais de 60 anos. Então, agora a gente começa a ver a gente já vê muito desses resultados. Talvez assim, e a FAPESP de tempo em tempo faz o que a gente chama de programas, grandes programas. Esses grandes programas, por exemplo, o programa Genoma, lá perto do ano 2000, quando eu cheguei na Unicamp, era todo mundo falando disso. A FAPESP virou e falou, nós precisamos formar a estrutura de pesquisa em genômica no Brasil. E aí tem lá no Instituto de Computação, que apareceu bioinformática e tudo mais, tem lá um quadro que é o genoma do primeiro fitopatogênico sequenciado do mundo, certo? Era o bicho que causava o amarelinho na laranja. Então, assim, você tem que escolher alguma coisa, e escolher alguma coisa que era bem estado de São Paulo. A gente produz muita laranja. Então, tem todo esse contexto. A FAPESP também tem esses programas trazendo. E tem, nos últimos anos, a FAPESP tem focado muito nos grandes projetos, nos chamados centros, né? Então, existem os centros... Existem basicamente 3 tipos de centro. Todos eles são centros, significa que você tem que ter muita gente pesquisando alguma coisa, certo? Muita gente, massa crítica bem grande, e tem os CEPIDs, que o desafio dele veio totalmente da academia, algum grande pesquisador falou num tema e fez um projeto para a FAPESP financiou, que eles chamam de CEPID, certo? Tem um segundo grupo
que são os CCDs, o desafio dele vem do setor público. Então, alguém do governo, alguma coisa, inclusive tem um edital de CCD aberto nesse momento, até o final de janeiro, certo? E aí você tem várias secretarias do governo falando problemas que eles têm que deveria fazer. E a FAPESP financia o grande centro para trabalhar naqueles temas, tá? Lembrando que são projetos longos, de 5 a 11 anos. Então, assim, é um tema que não é... Sei lá, não vou pegar essa caneca e botar água, que é algo que eu faço rapidamente. Não vou nem pensar em fazer outra caneca, certo? Mas talvez alguma coisa um pouco mais profunda vai. E tem os que são os Centros de Pesquisa e Engenharia e os Centros de Pesquisa Aplicada, CPS, CPAs. Há pouco tempo atrás, a gente ganhou muita notícia, aquela hidrogênio verde da USP. Não sei se você lembra. Então, aquilo ali teve uma empresa petrolífera e tem muito recurso da FAPESP lá também. Então, normalmente um CPS, CPA vem meio a meio. Tem uma empresa, então tem um desafio vindo de uma grande empresa, ela vai injetar um volume de recurso e a FAPESP vai injetar um volume de recurso equivalente. Então, esse é um modelo de cofinanciamento bem interessante para projetos de uma escala muito grande. Tá? E como é que ele se inscreve para ter recurso da FAPESP? Tem que ter um projeto? Como é que é a relevância disso? Então, vamos lá. Falando, se você é um pesquisador universitário, você vai submeter uma proposta de projeto. E aí, em cada uma das áreas, a gente fala que tem 3 níveis, né? Tem esses grandes que são centros, tem um nível intermediário e tem um nível pequenininho. Então, se eu sou o pesquisador Rodolfo, quero pesquisar em arquitetura de computadores, por exemplo, eu posso mandar um auxílio à pesquisa, que é um projeto pequeno, até da ordem de R$300 mil. Depois eu posso pensar no projeto meu ficou maior, vai ter mais gente envolvida também, é um projeto temático, que é um de meio tamanho aqui, e é um projeto muito grande, é um CPID, que é um grandão. Estou falando os mais convencionais, tá? Se a gente vai pensar em inovação, a gente tem o menorzinho aqui, que a gente chama que são os PIP, né? Não sei se você ouviu falar do projeto PIP. Não. PIP é Pesquisa Inovativa em Pequena Empresa. Então, a gente está levando o pesquisador para dentro da empresa para resolver um problema. A empresa tem que inovação. cutucar. Eu tenho uma empresa, eu quero resolver isso, inovar isso aqui. De que forma que eu posso desenvolver ou inovar esse produto ou esse serviço? Exatamente. Então a empresa vai. Às vezes a pessoa submeteu falando, poxa, se eu conseguir financiamento, eu vou levar essa ideia para frente e vou abrir uma empresa. Então o PIP pode submeter um PIP sem estar com a empresa aberta, mas na hora que a FAPESP fala, ok, seu projeto foi aprovado, abra a empresa, senão eu não assino com você. Sim. Ela só assina com a empresa pessoa aprovada. Jurídica, claro. Ela assina com a pessoa física, mas garantindo a existência da pessoa jurídica lá. Então, esse é o PIP, e aí tem múltiplos níveis dele, né? Que é o PIP 1, que é o mais inicial para você testar a viabilidade, o PIP 2 que vai avançar aquilo até um dado momento, ainda não está mercado, mas ele já vai crescer bastante, são os 2 principais. Tem o PIP 3 que é pré-produção, tá? E tem alguns anteriores que é para ideação e tudo mais. Então tem toda a família do PIP. E esse aí vai o recurso para o pesquisador sempre, né? Mas direto para a empresa. Tá? Então a FAPESP vai financiar. Como é que você faz isso? Uma empresa que queira fazer, e esse é um ponto interessante, né? A empresa quer fazer alguma coisa de inovação, ela pode submeter um projeto junto. Ela vai ter que designar um pesquisador, né? Pode ser uma pessoa do quadro dela, ela pode querer trazer, a FAPESP pode financiar uma bolsa para essa pessoa. Então ela pode buscar uma pessoa fora, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, e aí você vai trabalhar nesse contexto de levar. Se esse é o projeto que eu diria que é o menor, né? Tem um próximo nível que é a sua empresa, uma outra empresa, ela quer fazer um projeto que é um pouco maior, ela está disposta a investir agora um pouco dela, e aí ela vai virar e vai procurar uma ICT, né? Instituição de Ciência e Tecnologia, uma Unicamp, um Instituto, um Itaú, alguma coisa assim, e ela vai juntar recurso dela com o pesquisador de lá e pedir recurso FAPESP. A FAPESP tipicamente vai fazer um match, quer dizer, a cada R$1 de um lado, R$1 do outro. Então, isso também vai... Cada um tem as suas regras do seu dinheiro, tá? Então, é sempre importante falar. Quer dizer, a FAPESP não vai obrigar o dinheiro da empresa em algum destino, mas a FAPESP tem a regra de como pode ser usado o dinheiro dela, tá? Então, tem os 2 pedaços, mas você trata 2 dinheiros para um projeto maior, faz um projeto que cubra os 2. Então, ela meio que... A empresa vai ter o dinheiro dobrado para aquela pesquisa, se tiver o projeto aprovado. E aí chega no grandão, que é o CPS, CPA, né? Que aí é muito maior. O match é do mesmo jeito, mas ele é bem maior. Tá? Quando a gente está falando de pesquisador, é um outro ponto da gente ligar o ecossistema. Você sabia que em 22, o estado de São Paulo formou 8 mil doutores?
Doutores que você classifica como que fez... Concluíram doutorado. 8 mil pessoas. Que concluiu o doutorado. No Brasil foram 20 mil. Oh. Pouco acima de 20 mil, tá? Então, o que acontece? A gente precisa... Eu não sei se isso é muito ou é pouco. É muito. É muito. 8 mil doutorados no estado de São Paulo. Vamos, tem várias óticas, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte: para o ecossistema atual, que é o destino atual que essas pessoas esperam, é muito. Então, por quê? Porque as pessoas às vezes pensam, vou fazer doutorado e vou seguir uma carreira acadêmica na universidade. Não existe vaga na universidade para 8 mil pessoas. Não, tá? Isso que eu ia falar. Então, nesse sentido é muito. Nesse sentido é muito, tá? Mas esse não é o único destino do doutor. Eu acho que esse é o ponto que a gente precisa trabalhar mais. Tá? A gente precisa levar esse doutor para empresas e levar para outros lugares. Levar para órgãos públicos, levar para vários lugares, fundações, instituições. E qualificar até mais esses locais, né? Com doutores. Exatamente. A gente precisa levar essas pessoas para lá. E para levar essas pessoas para lá, a gente pode usar instrumentos, por exemplo, como um PIP. Então, eu quero trazer um doutor para minha empresa. Só que eu não tenho grana para pagar. Eu vou trazê-lo através de uma bolsa que tem num PIP ou num PIT. Legal. É o início. Depois de um tempo, é óbvio, você vai internalizar isso, porque aquela pesquisa, aquela inovação te ajudou. Então, tem esse efeito de você trazer coisas, certo? E tem algo que vai te ajudar com o tempo e você vai conseguir trazer um pouco mais de impacto ou mudar a sua empresa de patamar. Eu acho que esse é o ponto. O PIP, ele financia empresa até 250 empregados. Quer dizer, a imensa maioria das empresas do Estado. Legal. Né? Certas outras já precisam ir para o PIT, né? Elas precisam colocar uma contrapartida dela. Então, é um patamar bem relevante para se colocar, né? E no estado inteiro, né? Então é um recurso que daria para fazer algo de bastante inovação. E é importante, a gente fala, quer dizer, o mundo está mudando, todo mundo fala que o mundo está mudando o tempo inteiro, né? Então, de tempos em tempos, você precisa dar aquela chacoalhada e tentar trazer um pouco mais, certo? Eu acho que esse é um caminho que também a FAPESP fomenta. E com isso, essas empresas que passam pelo PIP, a gente espera que elas consigam vender mais e consigam continuar com aquele produto e descobrir novos produtos, ou continuar com aquele produto e descobrir novos mercados. Quer dizer, você tem múltiplas formas de pensar a inovação ali, né? Pode desde transpor isso para outro mercado, começar com outra coisa ali. Às vezes você vê um projeto, sei lá, as pessoas falam, eu produzi caneca a minha vida inteira. Quer dizer, eu estou usando a caneca que está na minha frente, né? Produzi caneca a minha vida inteira, mas caneca só deixa a pessoa tomar água quando ela está parada. Agora eu decidi produzir garrafas para continuar tomando água agora em movimento. Quer dizer, você manteve uma certa finalidade da sua empresa, mas fez outra coisa. Então, isso tudo são coisas que podem trabalhar para a inovação. Certo? Então, a gente quer financiar cada vez mais esse tipo de ação lá. E você está na área de inovação lá. De inovação, legal. Exatamente. Legal. Okay. Olha, meus parabéns, viu? Olha, foi um papo muito, muito, muito bom, Rodolfo. E a gente espera poder depois conversar mais com você mais para frente, quando você já tiver mais dentro da FAPESP, pegar os seus cases, suas experiências dentro da FAPESP, porque eu acho que é importante esse negócio de investir. Eu fico admirado com o investimento da FAPESP. A maioria das pessoas que às vezes eu converso não tem ideia que a gente tem uma FAPESP, ou tem ideia, mas não tem ideia do volume que ela investe, muitas vezes a fundo perdido, tipicamente a fundo perdido. Para desenvolver, claro que tem um critério, não é assim dar dinheiro para qualquer um, mas com critério, mas a fundo perdido, mas na verdade ela faz a economia do Estado crescer. Exato. Só para você ver, hoje está na capa do Estadão Digital um supercomputador de 12 milhões que ela financiou da Unicamp. Só para você ter uma ideia, assim, a gente fala às vezes, falar de valores, falar de coisa, né? É algo que a escala, e ela tem mais desses para financiar e outras desses. Você que é um expert em estrutura de computador, assim, em poucas palavras, como é que é esse computador da inteligência artificial? É um computador e que ele é um supercomputador que consegue armazenar todas essas informações? Como é que ele trabalha? Bom, do ponto de vista de que dê para a gente entender. Exatamente. O que acontece? Inteligência artificial, no fundo, a gente sempre programou computadores. Você já ouviu falar? Aquelas pessoas lá no passado eu programava através de um cartão perfurado. Sim, eu passei por isso. Eu fiz análise de sistemas na PUC, eu trabalhava com cartão. E quando aquilo caía no chão, bagunçava tudo, certo? Então, a gente está muito acostumado em um ser humano dar instruções claras para aquele computador.
Esse é o ponto. Tem que fazer. Faça isso. Quer dizer, pega a caneca e coloque desse lado. Né? Ah, não, bota ela um pouquinho inclinada. Então você quer falar porque o Rodolfo está vindo com o braço daqui e vou fazer isso aqui. E aí, quando a gente começa a pegar a inteligência artificial, começa a aparecer um outro conceito. Quer dizer, eu vou trabalhar para o computador aprender alguma coisa para mim. Então, a primeira coisa mais básica da gente tentar aprender é um pouco do que a gente faz. Você pega uma criança, por exemplo, ela sabe que se ela ficar em pé no início, que não tem equilíbrio, cai. Então, você dá expondo ao computador essas reações. E no próximo momento, você começa a pedir para ele tentar criar, que é o que eles chamam hoje em dia da IA generativa. Tá? Tudo isso, a gente fala... Lembra que, em algum momento, talvez você fez análise de sistema, você aprendeu a multiplicar matrizes? Tudo isso é multiplicação de matriz. O fundo é isso. Só que elas são muito grandes. Muito grandes, tá? Quando as pessoas falam para você de, sei lá, o computador tem 50 bilhões de parâmetros, ele está falando da ordem de grandeza de várias dessas matrizes. São muitas dessas matrizes da ordem de bilhões de números, tá? Então é esse tipo de coisa que começa a ficar complicado. Então você precisa de um computador de forma bem pragmática. Ele precisa ser capaz de armazenar o dado e fazer a conta com ele. Obviamente, é muito dado para um computador. Então você fala, Google, Microsoft, geralmente esses gigantes, eles são capazes de ter esses dados. De onde eu vou tirar o dado? E aí é aquela história, né? Nós produzimos dados a nossa vida inteira. Então foi colocado na web, ele vai buscar na web, vai pegar dados da web. E agora eu vou processar, eu vou transformar isso aí em pontinhos e vou fazer um mundo de multiplicação de matrizes, certo? É um pouco mais que a multiplicação de matrizes, mas o mais pesado, o processamento mais pesado é a multiplicação de matrizes. E a multiplicação de matriz tem uma característica interessante, não sei se você se recorda, você multiplica uma matriz na horizontal por uma vertical, né? Certo? E assim, os dados estão organizados nessa ordem na memória. Então, essa matriz aqui é complicada de trabalhar, ela é mais lenta de processar. Então, você começa a desenvolver formas de acessar dados na memória do seu computador, na memória do seu sistema, porque agora eu não estou falando só de um computador, para você poder fazer essas operações mais rapidamente. Então, volta a ser um computador, porque as pessoas falam, por exemplo, eu tenho umas GPUs, NVIDIA. NVIDIA é uma empresa que mais cresceu nesse mundo. Por quê? Porque ela casou de ser muito parecido com o processamento que você faz em vídeo, em jogos e tudo mais. Sim, por causa da velocidade. Coisa. Por quê? Porque a sua tela é uma matriz de pontinho que você multiplica para poder escurecer e clarear. É uma matriz. Então, é esse tipo de operação que ficou muito cara. É muito quantidade para fazer e você tem que transformá-la cada vez em mais barata. E aí você vai fazendo múltiplas delas, tá? Então, as redes neurais lá são múltiplas camadas e cada uma dessas camadas você faz, basicamente, uma multiplicação de matriz e uma seleção para saber se está alto ou baixo. Então, bicho E aí você vai fazendo um monte. Aí as pessoas falam que é redes profundas, mais camada no universo, né? É interessante que isso aí só aumenta o processamento. E aí tem pessoas que falam, poxa, agora eu vou tentar diminuir uma dessas matrizes, porque tem muito zero, eu vou multiplicar por zero, não faz sentido. Então tem um trabalho da pessoa tentando diminuir o tamanho do modelo. Tanto que quando criaram o ChatGPT, falaram do tamanho dele, requer um supercomputador, daqui a pouco alguém veio e falou, não, mas dá para fazer um pouco menor agora, que eu já sei o treinamento, eu trago para uma coisa menor. Então você tem sempre aquela onda. A primeira pessoa que vai fazer um modelo muito grande. Aí vai aplicar as técnicas de redução para trazer ele para menor aqui. Então o treinamento hoje em dia de IA é extremamente caro. Tá? O treinamento é muito caro. Porque você tem que fazer com base num volume de dados muito grande, trabalhar muito o processamento. Então, assim, já se gasta milhões de reais ou de dólares para poder treinar um modelo de IA. Aí, depois que ele está treinado, você tem um custo de executar. Mas para uma empresa, você tem que diluir aquele custo de treinamento. Né? E mais, se você fez uma vez e funcionou, ótimo. Né? Se na primeira não funcionou, você vai ter que fazer tudo de novo. Exatamente. Você vai lá e quando você fala treinamento, é treinar a máquina a poder fazer para poder fazer. E o treinamento ensinar, também né? Ensinar a máquina. Quer dizer, passar um monte de dados. No fundo, o que ela está fazendo? O que a máquina está fazendo? Ela está prevendo próximos passos baseado em alguma coisa. Tá? Do mesmo jeito que você tem, por exemplo, já vi de vez em quando a gente recebe aquelas brincadeiras, né? Aperta a primeira resposta do seu autocorretor e vê que frase que vai aparecer. Sempre aparece uma frase, não é verdade? Se você escolher sempre a primeira opção, sempre vai aparecer uma frase. Então, o ChatGPT é isso. Só que assim, ele tem um histórico muito maior e ele lembra de uma coisa antes. Quer dizer, o que tem o antes? Você dá um contexto para ele.
Então você dá um contexto e ele vai completar frases relacionadas com aquele contexto. Tanto que de vez em quando ele começa a repetir a mesma frase várias vezes. Pô, me dá uma lista de 10 coisas, ele dá as 3 primeiras e a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e a 10ª são a mesma coisa, porque ele não conseguiu achar coisa diferente. Então tem um pouco desse contexto e é nessa direção que ele vai trabalhando, né? Que as ferramentas vão. Só que fazer isso, as pessoas começaram a notar que fazer isso ajuda bastante. E ajuda mais ainda se a gente formar pessoas capazes de olhar. E novamente a gente volta a formar pessoas ali. Quer dizer, saber como usar isso, né? Saber como usar e você começar a trabalhar. Então tem inclusive uma disciplina que a gente está trabalhando para ofertar na Unicamp, que é programar com ferramentas como essa. Porque você vai gerar código mais rápido, você vai discutir problemas maiores. Mas o conceito de programação que você aprende lá atrás, quer dizer, eu preciso organizar a ideia, quebrar problema e tudo mais, você ainda precisa ter na cabeça do humano e pedir para uma ferramenta para fazer. Eu acho que esse passa a ser um desafio, volta a ser um desafio, mas você sobe um pouco o nível. Agora, ao invés de eu fazer, sei lá, aquele programinha pequenininho que imprimia 3 linhas na tela, eu posso fazer uma coisa um pouco maior que resolve algo mais profundo também. Então ainda vai avançar, a gente vai avançar mais ainda, né? E para cada uma das áreas... E tem alguma arquitetura de computador assim que está se projetando para o futuro completamente diferente do que é feita hoje a estrutura de um computador, não? As pessoas estão falando muito na chegada de computação quântica, certo? Aí está mudando o modelo aí está mudando o modelo computacional. Sim. A primeira coisa, acho que a primeira diferença que a gente vai falar é que o seu celular não é muito diferente daquele seu notebook, tá? Vamos deixar bem claro. Ele é o mesmo modelo computacional, ele tem uma tela, o teclado seu é virtual no celular, mas se você apertar um botão no notebook, aparece um na tela. Então, você consegue fazer a mesma coisa lá. Então, o princípio computacional é o mesmo. E é o que a gente chama de computação genérica. Quer dizer, ele consegue rodar qualquer programa. Você faz um programa, ele vai rodar ali, então você consegue ter essa flexibilidade. Se você vai caminhar para a computação quântica, a primeira coisa que você vai notar é que os computadores quânticos são específicos. Então, ele não resolve um programa genérico. Ele sabe resolver um problema. É específico para um sistema. Exatamente. Pensa como se ele resolvesse uma equação. Um sistema de contabilidade. Aquele computador quântico é um sistema de... Não adianta você querer mandar ele fazer cálculo estrutural que ele não vai fazer. Não vai fazer. Ele vai fazer uma coisa. E aí, o desafio da quântica é, primeiro, ele é um problema físico que está sendo resolvido. Tá? Então, programar esse computador é usar esse problema físico que ele está resolvendo para poder resolver outras coisas. Tá? Então, tentando ser muito superficial, um dos algoritmos mais interessantes que chamam muita atenção de computação quântica é o algoritmo de Shor. É o quê? Algoritmo de Shor. O algoritmo de Shor, ele tenta fatorar um número grande. Vamos fatorar um número grande. Vamos quebrando em pedaços. O que é fatorar um número grande? É você pegar um número, por exemplo, eu sei que o número 30 é divisível por 6. 30 dividido por 6 dá 5. Agora, se eu quiser saber o que é um número primo. O número primo é um número que ele só pode ser divisível por ele mesmo ou por 1. Tá, bom, 7 é um número primo, 5 é um número primo, 3 é um número primo. E se eu falar um número assim, ó, desse canto até aqui para você, tentando fazer caber na câmera, né? Desse canto até aqui, colocar aí 200 dígitos, você sabe se ele é primo? E o jeito que a gente sabe na computação clássica se ele é primo é testando. Então eu vou testar. É claro que tem um pouco de esperteza. Vamos pensar o seguinte, olha, se eu testei se ele é divisível por 2 e ele não é divisível por 2, que é fácil, a gente vê se ele é ímpar, o último dígito, né? Eu não preciso testar se ele é divisível por 4, porque ele não vai ser. Não é por 2. E então eu posso virar e falar, um dos algoritmos de teste, ele fala assim, ó, eu vou testar por 2, não foi por 2, tá bom. Então agora, nenhum múltiplo de 2 eu vou testar mais. É lógico. Já dividi o universo pela metade. Olha que legal. Mas ainda sobra muito. Eu falei muito, o quê? 400 dígitos, né? 40 dígitos, sei lá. Aí eu faço a mesma coisa por 3, divido mais 1/3, por 5, sabe? Eu vou fazendo todo esse efeito. Então eu vou andando nos primos. Esse é um algoritmo que faz de fatoração. E aí, isso é muito lento. Então a gente pega números muito grandes, começa a ficar lentos para isso. E quando a gente fala números muito grandes, para te dar uma ideia, a gente está falando números de 300 dígitos, 200, 300 dígitos. Mesmo. É muito grande. O que a computação quântica faz? Ela usa um fenômeno um fenômeno físico, que vai gerar duas ondas, e se as duas ondas tiverem frequências lá que você quer saber, elas vão ter um pico, como você pega duas ondas que somam aqui, e esse pico ele vai surgir no
no número na comum, resposta que você na quer, resposta comum. Então, se você jogar uma onda daquela ali, vai aparecer de forma bem simplista isso. Sim. E ela consegue fatorar muito rápido. Tá? Agora, eu estou falando isso tudo aí, por que a gente precisa de número primo hoje em dia? Toda a criptografia que a gente trabalha hoje hoje... eu não sei, mas tudo bem. Toda a criptografia que a gente trabalha hoje, todo o nosso sistema de segurança é baseado em primalidade. Na dificuldade de você saber se um número é primo ou não. Então vamos lá. Como é que funciona a criptografia convencional que a gente fala? Sim. A criptografia convencional, primeiro, se eu vou falar com você, primeiro que eu não sei se você é você. Tá? Talvez você queira ser o mais paranoico possível, né? Quando eu vim conversar com você... Como é que eu vou saber se você é você que me ligou e se é você mesmo? Exatamente. Né? Você me deu um endereço, certo? Eu saí da minha casa, cheguei nesse endereço, certo? E aí toquei a campainha, você apareceu na porta. Você podia ser uma pessoa que está saindo daquele lugar ali na hora, me atendeu e falou, olha, a gravação é no prédio da frente, né? Vamos para aquele outro prédio ali, a gente grava. Ou você alugou um lugar e botou só isso aqui, pronto. É claro que eu vi no YouTube, tem muitas outras coisas, mas pensa do ponto de vista no sistema computacional. Sim. Então eu preciso descobrir quem é a outra pessoa. Então você tem uma infraestrutura e a gente pode basear em alguém que a gente conhece em comum. Alguém nos apresentou, eu acredito que você é você e você acredita que eu sou eu porque alguém apresentou os dois, certo? Agora, num dado momento, eu preciso mandar uma informação secreta para você, eu não quero que ninguém, isso aqui está sendo transmitido ao vivo, como é que eu faço isso, certo? A gente tem um dos mecanismos de criptografia é baseado no que a gente chama de chave pública e chave privada. A chave pública, todo mundo pode saber a minha chave pública. Então você você consegue ter acesso à minha chave pública e você manda algo para mim criptografado com a minha chave pública. O que você codificou ali, o segredo que você fez ali, eu só vou poder descobrir se eu tiver a chave privada. Sim. Então você mandou algo que foi direcionado para mim. Certo? Que é para você. Se eu fizer o contrário, se eu pegar alguma coisa e assinar com a minha chave privada, qualquer pessoa que conhece a minha chave pública consegue confirmar que aquilo foi meu, porque somente a minha chave privada seria. Então eu tenho um par de chaves para isso. E tem um outro mecanismo, geralmente você usa isso quando você precisa identificar a pessoa. Sim. Mas depois que você faz isso, tem um outro mecanismo que é de chave única. Você tem uma chave que você tanto abre e fecha, que é a chave da sua casa, por exemplo. Sim. Você abre e fecha com a mesma chave, né? Você não tem uma chave para abrir a porta e outra para fechar. Tá? E aí o que acontece? Essa chave, eu uso a chave pública e privada e troco uma chave única e a gente faz a comunicação. Essa chave ela é baseada fortemente num número primo muito grande. 2 números primos, às vezes, muito grandes. E todo mundo sabe o que está trafegando. Eu sei a chave, eu sei um dos números, minha chave pública, eu não sei o outro. Mas se você puder fatorar esse número, se você puder descobrir qual é o número primo, se você puder fatorar esse cara rapidamente, você quebra a minha chave grande. E aí, o que acontece com isso? Você consegue decodificar essa minha transação. Você consegue decodificar o que você está fazendo, certo? Enviando para o seu banco. Você consegue identificar a sua senha para o banco. Aí é quando você consegue ler. Você consegue fazer tudo. E aí as pessoas viram e falam, mas como não tem criptografia quântica, isso não é um problema. É agora que eu falo que só para poder arrepiar um pouquinho, né? Eu não consigo quebrar a sua comunicação com o seu banco. Mas eu vou te fazer uma pergunta que você não vai me responder, certo? Mas você, só para deixar a pulga atrás da orelha. Qual foi a última vez que você trocou sua senha do banco? Já respondeu sem querer. Você não falou em anos, né? Imagina o seguinte, se a gente rodar isso para frente, tá? Se eu pegar essa vez aí, que você não sei se você lembra, vamos botar aí 10 anos. Se a gente andar 10 anos para frente e você não trocar a sua senha do banco, significa que se eu pegar hoje um pacote que você de dados, certo? Que saiu do seu celular, do Wi-Fi, eu capturar esse pacote e guardar esse pacotinho, e eu tiver a confiança, ou talvez simplesmente um pequeno desejo de que daqui a 10 anos eu tenha computação quântica, pronto. Daqui 10 anos eu quebro essa chave que o seu pacote hoje está criptografado, certo? E eu descubro a sua senha. E eu posso ir lá no seu banco, certo? E ainda usar porque você não trocou a sua senha. Sim. Certo? Entendeu? Então, computação quântica, a existência dela no futuro, ela causa problema no hoje. Não é que ela vai voltar no tempo, é que alguém pode estar coletando os dados hoje, guardar um pouquinho. Lá no futuro vai usar. Descobrir. Exatamente. Então, existe hoje uma pesquisa, existe uma área que é chamada de criptografia pós-quântica, que é algoritmos de criptografia que codificam dados, mas que não são quebrados especificamente pelo algoritmo de Shor, mas por outros algoritmos quânticos também. Então, estou usando outra fórmula matemática, outra formulação matemática, para a gente poder chegar lá na frente.
Para isso, computação quântica faz, então, eu falei criptografia, ela faz coisas na área de moléculas, né? Então você pode ter outro computador quântico que vai testar mais iterações de moléculas. Sim. E aí você pode descobrir outras coisas. Então você tem múltiplos, eu diria que assim, múltiplos modelos quânticos que você vai poder fazer coisas. Mas não vai cair num cenário, no momento, por exemplo, a gente não está falando num cenário onde é um computador de uso geral. Sim. Então por isso que você tem o conceito hoje como é um computador. Exatamente. Né? Por isso que cai muito na linha de vai ter um computador quântico disponível na nuvem, por exemplo, e você vai pedir para ele fazer tarefas para você. Tá? Hoje em dia, porque ele é grande, mas tudo começa muito grande, sim, mas também em especial porque você vai ter que ter acesso a múltiplos deles para fazer coisas diferentes. Então eu posso descobrir novas composições de moléculas ou encaixar, quer dizer, tem uma tarefa que parece simples, mas é extremamente complicada, que é encaixar moléculas. Sim. Tá? Encaixar, ver se esse átomo, onde ele se encaixa, como ele combina. Isso vai ser feito de forma muito mais fácil também. Então, cada uma dessas coisas também vai crescer. Nós temos assunto para caramba. Exatamente. Pois é. Vai embora. Nossa, muito obrigado, viu? Opa. Obrigado pelo papo. Agradeço. Olha, gostei bastante e a gente vai falar mais ainda para frente aí sobre esses assuntos aí, que é uma área super inovação, computação. Bom, eu fiz análise de sistema, não é muito de computação, mas de ciências de computação, né? Mas é esse já conceito, é bastante, né? Exatamente. Então. Legal, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Por ter vindo, viu? Fiquei muito contente aí com a sua presença e com o que a gente pôde compartilhar aqui. Tá bom, estou à disposição. Muito obrigado, viu? Tá aí mais um episódio do seu Fermento em Pod. Você assiste sempre inédito nas segundas-feiras no seu canal aí, através de YouTube, através de Spotify, através de tudo quanto é canal que você possa imaginar. Até o próximo episódio, hein? Obrigado.